Amém. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, mano. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos. Marcos 4. Quem é que está aqui a primeira vez? Oi, seja bem-vinda. Essa é a Casa de Oração, Ministério Bíblico Casa de Oração. Eu sou o pastor Richard, esposo da pastora Thaís. Pastorei essa casa há algum tempo já, ao lado do pastor José, o pastor Alves. E é uma honra, irmão. Para mim é uma honra sempre trazer a palavra. É um motivo de bastante nervosismo, talvez até um certo senso de responsabilidade, até meio que pesado assim, quanto ao que a gente fala aqui, porque a gente entende que do jeito que a gente lança a palavra, ela volta em nós e nos cobra, né, de alguma forma. Que a palavra de Deus, ela é viva, irmão. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é... As palavras que o Senhor nos deixou, elas seguem ecoando pela eternidade, assim, e assim vai ser até a volta dele. Então, em Marcos 4, 35, se tu puder abrir aí, puder pôr no telão, vou te contextualizar um pouco. Jesus estava em uma margem do mar, e estava ali falando sobre algumas parábolas, falava ao povo com parábolas, né? Então ali ele falou várias parábolas, falou a parábola do semeador, falou a parábola da luz encoberta, explicou a parábola também, né? Ali na beira daquela margem. E chegou num ponto que Jesus disse, bom, agora aqui encerrou, vamos passar para outra margem. Então a gente vai atravessar esse mar aqui, essa enseada, e vamos parar no outro lado. E eles então, 36 por favor. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, a modo de que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode pular para o 5 aí. Aí. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Precisamos concordar aqui, irmãos, que Jesus tinha uma missão, certo? Atravessar para outra margem. Jesus precisava disso. E no meio desse caminho, uma intempérie muito grande quase que atrapalhou os planos daquele pessoal ali. Quase que atrapalhou os planos de Jesus. Porém, Cristo é aquele que tudo sabe, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo entende. Cristo é aquele que acalma o mar, acalma a tempestade, acalma a tormenta. Cristo é aquele que cura a depressão, que cura o câncer, que cura a gripe, que cura... Cristo é o homem. E eu fico bobo lendo principalmente o último versículo ali, que tipo, os discípulos disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sendo que os discípulos já andavam com Cristo há um bom tempo já. Sendo que os discípulos andavam com Jesus e já estavam entendendo, já tinham visto a multiplicação, já tinham visto transformar água em vinho, já tinham visto inúmeras coisas. Esses caras aqui, que passaram pelo vento, pela tempestade, e disseram, nossa, quem é esse?
eles ficaram surpresos com tamanho poder, sendo que eles já tinham visto muita coisa. Então, irmãos, eu fico parando para analisar que esses caras andavam com Jesus, eles comiam à mesa com Jesus, eles dormiam perto de Jesus, eles acordavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, viajavam com Jesus, conversavam com Jesus, e não conheciam profundamente. O que sobra para nós? O que sobra para mim, cara? O que sobra para o Richard? Para um cara que está aqui 2026 anos depois da vinda dele. E eu entendo, irmãos, que eu dizer que eu conheço Jesus, eu dizer que eu estudo sobre Cristo, não necessariamente quer dizer que eu o conheça de verdade, que eu o reconheça nos meus dias, porque nós passamos por milagres diários, irmãos, por milagres diários, por livramentos diários, e às vezes a gente não para pensar nas nuances da vida, sabe? A gente não para pensar que às vezes a gente está andando de carro e a gente nem vê algum livramento que o Senhor nos traz, que às vezes a gente está caminhando pela rua e tantas coisas podem acontecer com a gente, irmão, que a gente está aqui com saúde, né? Que a gente está aqui bem para poder assistir a um culto. São milagres diários. Acordar de manhã, irmãos. Estou estudando educação física, comecei a estudar de novo. E a gente vai estudando o corpo, né? Vai estudando anatomia. E o nosso corpo, ele faz uma força extrema para nos manter vivos. Extrema. É sangue correndo, é coração pulsando, é sangue, é o cérebro mandando sangue para o lugar certo. É uma loucura, irmão. O que acontece dentro da gente é milagre todo dia. Todo dia. A oxigenação do sangue. Tudo isso é milagre, irmão. Tudo isso é milagre. Não é natural, não. É sobrenatural. É grandioso. Porém, a gente vai vivendo o dia após dia e vai se entregando às coisas. Às vezes a gente até vai descuidando com aquilo que o Senhor deu para nós, né, que é o nosso corpo. E essa igreja tem uma visão, irmãos, de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós temos essa visão, nós temos aula de funcional na igreja, nós temos aula de jiu-jitsu na igreja. Na igreja? Na igreja. Aqui do ladinho. Nós temos terapia familiar, nós temos para cuidar da alma das pessoas. Nós temos cultos e escolas para cuidar do nosso espírito. Então nós entendemos a nossa vida dessa forma. E tentamos cuidar desses três pontos. Então esses caras, eles não conheciam Jesus com toda a profundidade, como deveriam talvez. E talvez seja fácil julgar, né? Porque eu não estava no meio daquela tempestade, deve ter assustado mesmo. Porque Jesus, e a única passagem que tu vai ver, que Jesus está com a cabeça encostada, dormindo sobre um travesseiro, é nessa de Marcos. Ela é contada em Marcos, Lucas e João, se eu não me engano. E em nenhuma delas, somente nessa, Jesus está lá descansando, no meio da tormenta, no meio da loucura, irmão, o bicho pegando. É raio, é vento, é onda no barco, é o barco se enchendo, e Jesus dormindo. Jesus, homem, Jesus cansadinho, irmão, depois de ter pregado para um monte de gente, aí ele sobe no barco e diz, agora nós vamos para lá. E é a isso que eu quero me ater essa noite. O que Jesus foi fazer naquele outro lado lá? O que Jesus perdeu lá, irmão? Vamos comigo para o 5. 5:1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, em algumas versões vai falar. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados.
e ninguém podia subjulgá-lo, ninguém podia detê-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, irmãos, Jesus estava lá do outro lado. Jesus atravessou toda uma enseada, atravessou todo um mar, e chegou do outro lado. E Jesus não chegou se apresentando: oi, eu sou Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele não chegou se apresentando. Um homem possesso por espírito imundo reconheceu a grandeza daquele homem que estava descendo daquele barco, e correndo, prostrou e adorou. Correndo, prostrou e adorou. Isso tem que falar conosco de alguma forma, irmão. Isso precisa falar conosco de alguma forma. Discípulos, homens que andavam com Jesus, não reconheceram a grandeza do seu poder. O inferno reconheceu. Aquele que corre de Cristo o reconheceu, e correndo se prostrou com o rosto em terra. E por vezes eu venho para esse lugar aqui, irmãos, e eu não adoro a Cristo de verdade, porque eu fico pensando nas minhas contas, nos meus boletos para pagar, eu fico pensando no meu filho que eu tenho que cuidar, eu fico pensando na minha casa que eu tenho que manter organizada, eu fico pensando no meu trabalho, eu fico pensando nos meus estudos. Às vezes a última coisa que a gente faz nesse lugar aqui é adorar a Deus de todo o coração. E isso é assustador, irmãos. Isso é assustador, porque o inferno reconhece, a concorrência, o outro lado reconhece, o vilão reconhece, e nós às vezes não reconhecemos. Nós às vezes não reconhecemos. Às vezes nós estamos aqui tocando todo o violão do mundo, e batendo toda a bateria do mundo, e lançando toda a voz do mundo possível, e às vezes a gente olha para a multidão, e por vezes a gente vê que as pessoas realmente não estão aqui. E eu não estou falando, não é para ninguém, irmãos, é porque às vezes realmente a gente está tocando, a gente pensa: misericórdia, que o Senhor toque teu coração. Talvez tu não esteja alcançando, porque às vezes acontece, irmãos, de fato às vezes acontece. E se nos entristece como servos dessa casa, que subimos aqui para levar a igreja à adoração de alguma forma, se nos entristece, quanto mais o coração do Pai, que morreu por nós, que se entregou por nós, né? E quando a Dê tocou essa canção, eu não ia falar sobre Marcos, mas quando a Dê tocou essa canção de lamento por viver indiferente, por não cantar de coração, me leva ao primeiro amor de novo, me leva ao primeiro amor. Lamento por viver indiferente, por viver só para mim mesmo. Precisamos prestar atenção no que nós cantamos, irmãos. Precisamos prestar atenção no que nós cantamos. Estamos juntos? Então quem é esse? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava perto dali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os donos dos porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram felizes, ficaram admirados. Nossa, olha que bonito que aconteceu. Temeram. Volta no 15.
viram um endemoniado que estivera com a legião, sentado e vestido em perfeito juízo. Eles viram ele sentado. Tu entende que ele andava pelado pelos sepulcros, se cortava nas pedras, arrebentava grilhões. Ele era um cara incontrolável, ninguém conseguia segurá-lo. E as pessoas, ao verem ele sentado, vestido em perfeito juízo, temeram. Eles estavam acostumados com o caos. Eles estavam acostumados com a bagunça, irmão. Eles estavam acostumados a ver aquele cara daquela forma. E isso não me conforma. Eu não consigo entender. Como tu vê um ser humano arrebentado. E vê ele sentado em perfeito juízo, tu fica com medo, tu te apavora? Tu te aterroriza? Em algumas versões vai dizer, e se escandalizaram, acharam ruim, acharam estranho. Tenho para te falar, irmãos, que Deus vai fazer algumas coisas em nossas vidas que vai deixar apavoradas as outras pessoas à nossa volta. De verdade. Deus tem coisas para fazer em mim e em ti, para escandalizar esse mundo aqui fora. Coisas diferentes de tudo que a gente já tem feito. Diferente de tudo que a gente já tem feito. E eu oro por isso, irmãos. Porque se o mundo olha para nós e parece que nós fazemos parte daquele contexto, tem algo errado. A gente precisa estar sentado em perfeito juízo em meio ao caos. Quando todo mundo está esperando o caos, está esperando a desordem, eles precisam olhar para nós e ver uma perfeita ordem. Ver uma família equilibrada, uma família centrada em valores bíblicos cristãos. Eles precisam olhar para nós e ver homens e mulheres com a cabeça no lugar, que sabem o que fazem com a responsabilidade que Deus lhes dá. Deus te deu uma família para que tu cuide dela, para que tu possa prover a ela. Deus te deu uma família para que tu possa amá-la. Deus te deu um trabalho para que tu possa honrá-lo. Deus te deu lugar a certas mesas para que tu ande de acordo com aquilo que o Senhor te chamou. E andando dessa forma, irmãos, o mundo vai nos ver sentado em perfeito juízo e vão temer. Vão se apavorar. Quando ao invés da gente ir para aquele efeito de manada, a gente não, comigo é diferente, cara. Comigo é de tal forma. Comigo é Cristo. Comigo é Bíblia, comigo é louvor e adoração. Comigo é diferente, com a minha casa é diferente. Não, a minha esposa me honra, a minha esposa me ama. A minha esposa me fala bem de mim nos lugares onde ela vai. Não, o meu esposo, ele me honra. Eu confio no meu marido. Meu marido cuida de mim, cuida da minha casa. Para o mundo, irmão, para o mundo, isso é balela. Não, eu sou um jovem que eu guardo meu coração, eu espero em Deus para casar. Eu espero no Senhor para que um dia eu tenha a oportunidade de subir no altar com meu marido ou com a minha esposa. Irmãos, é outro valor. O Senhor, Ele nos chama para um nível diferente, para uma outra prateleira, sabe? O Senhor nos chama para uma outra prateleira, nos chama para um outro lugar. Estamos juntos? Então eles não temeram o caos, eles temeram o perfeito juízo. Isso é muito louco tu parar para pensar. Vai para o 16, por favor. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele... Não, volta no 20, por favor. Aí. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo e se maravilhava. Enfim,
Decápolis é um conjunto de 10 cidades, irmãos. De um lado da margem do rio estava uma cidade predominantemente judia, gente do povo de Jesus. Na outra margem estavam os inimigos, estavam os estranhos, estavam os gentios, estavam os profanos, estavam os pagãos. Eles adoravam deuses pagãos, eles tinham uma cultura greco-romana. Era outra cultura, era outro lugar, era outro ambiente, o lugar onde aquele demoniado estava. E os caras ficaram tão apavorados com as maravilhas de Cristo naquele ambiente ali, naquele ambiente hostil, naquele ambiente ruim, ficaram tão apavorados que mandaram Jesus embora. Oh, não, te arranca, a gente não te quer aqui. E o que for endemoniado disse: deixa eu ir contigo, mestre, estou limpo, estou curado, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, cara, eu tenho para ti uma missão. Vai e conta aos teus tudo o que te aconteceu. Aí eu te pergunto, irmão, esse cara, por décadas dessa forma, esse homem, por décadas na sujeira, por décadas vivendo uma vida que nem ele talvez se lembre de tão mal que ele estava, de tão estragado que ele estava. Esse homem, ele era um homem letrado, será? Ele era um homem eloquente? Ele era um homem influente? Tinha uma boa influência naquela região? Eu duvido muito. Eu duvido muito. E a Bíblia nos fala que esse homem vai e ele conta aos seus, e ele espalha por Decápolis as maravilhas que aconteceu, e todos se admiraram. Em algumas versões vai dizer, e as pessoas se converteram, e as pessoas se entregaram. Jesus tinha uma missão, irmãos. Jesus subiu num barco, não para dar um rolê. Jesus subiu num barco, atravessou uma tempestade, para chegar no outro lado, para salvar uma pessoa. Um homem, uma mulher, posicionados fazem um estrago. Um homem e uma mulher posicionados fazem um estrago no inferno, irmão. Fazem um estrago em meio ao caos. Não vou nem dizer que Cristo encontrou aquele homem veio correndo, endemoniado, se prostrou com o rosto em terra. Deus tinha um plano, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito. Salvar Decápolis, salvar aquelas cidades pagãs. Aquele homem, ele entrava em lugares que Cristo por si só talvez não pudesse entrar. Na verdade ele não podia entrar, porque ele foi enxotado daquela terra. Só que Jesus salva aquele um homem, para que aquele um homem seja um agente de transformação no meio ambiente em que ele vive. Ele estava inserido naquele ambiente, ele era daquele lugar. Então, para as maravilhas de Deus chegar naquelas vidas ali, era muito mais fácil através daquele homem do que pelo próprio Cristo, por mais poder que Cristo tivesse. E nada está na Bíblia por acaso, irmãos. Eu acredito que o Senhor ele fez isso para nos mostrar que, por mais indigno que eu seja, por mais limitado que eu seja, por mais fraco que eu seja, por mais caco que eu possa parecer para mim mesmo, irmãos, existem lugares que a obra que Cristo fez na minha vida vai chegar, e as pessoas se converterão a Ele, porque as pessoas vão ver que por mim mesmo não tem como. Não, o Richard não tem como. Sozinho não, cara. Eu fui encontrado pelo amor de Cristo. Eu fui encontrado pela misericórdia do Senhor, e Ele me curou, Ele me libertou, Ele me colocou hoje num outro lugar. Eu estou em outra prateleira, irmão. Eu me assento hoje em outra mesa, em outro lugar, em outro ambiente. Muito cuidado, irmãos.
Muito cuidado nesse tempo. Tem muita gente falando, é muito pregador hypado, irmão. Muito cuidado nesse tempo. Muito cuidado nesse tempo. Aquele homem tomado, que antes era tomado por um espírito imundo, ele tocou multidões, ele alcançou multidões. Isso fala muito comigo, irmãos, essa noite. Eu queria que falasse muito ao teu coração também, porque talvez tu pode pensar assim: pô, eu nada sou, eu não sou ninguém para falar. Às vezes o Espírito Santo te incomoda com uma palavra para falar para alguém, irmão, e tu retém essa palavra, que às vezes seria uma palavra para salvar a vida de alguém, e tu retém porque tu te acha incapaz. E talvez de fato nós sejamos incapazes. Porém, Cristo vive em nós, irmão. O Espírito Santo, ele queima por dentro, para que proclamemos as maravilhas. Nós fomos chamados a fim de proclamar, irmãos. Fomos chamados a fim de falar dele, falar do amor dele. Então, eu não posso, não sou digno, não, irmãos. Jesus morreu na cruz para nos dar um lugar, para nos dar uma autoridade, para nos salvar, para nos colocar, irmãos, para não só nos livrar do inferno, não só nos trazer salvação. Não foi para isso, sim, irmãos, mas o que vem junto disso, irmãos, é maravilhoso. É poder salvar vidas. É poder salvar vidas. Nada daqui faz sentido, irmãos, essas cadeiras bonitas, esse lugar bem cuidado. Nada daqui, irmãos, nada daqui faz sentido se a gente não estiver transformando corações nesse lugar. Se Cristo não for o centro desse lugar, se a palavra de Deus não transformar a tua vida de alguma forma. E o Senhor, Ele faz, irmão. O Senhor, Ele faz de dentro para fora. De dentro para fora, Ele transforma famílias. Ele conserta casamentos, irmão. Ele conserta casamentos, sim. O Senhor, Ele é poderoso para isso. Ele restaura a comunhão entre pais e filhos. Ele restaura. Ele restaura. O Senhor, Ele nos ensina que a honra, ela é um tipo de moeda, irmão. O próprio Cristo nos fala: pagai a todos o que é devido. A quem tributo, paga-se o tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. E um dos mandamentos, e o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe, para que se aumente os teus dias sobre a terra, para que tu seja longevo. É mandamento com promessa, irmão. O próprio Deus prometeu. Então a honra, ela é sim uma moeda, irmão. No mundo espiritual, ela é. Pagai a todos o que é devido. Não fica devendo nada para ninguém, irmão. A gente estava até brincando sobre isso antes aqui em cima, antes do louvor começar. Tu acha que tu deve algo? Aí já falou: não, eu não acho que eu devo. Então tá, isso aí já. Tu não deve. Tu não deve. Agora, se tu deve, paga, cara. Se tu deve perdão, entrega. Entrega perdão. Se tu deve honra, entrega a honra. Se tu deve respeito, respeite. Filho, filha, respeite. Marido, se tu deve honra, honra. Esposa, honra. Se tu deve tributo, empresário, tributo, tributa, entrega, paga, paga as DARF, paga. O Senhor, Ele vai te honrar. Não sonega. Ah, mas não sonega. Jesus, Ele nos tira de lugares, irmãos,
Hoje eu paro para pensar que se eu tomei algumas decisões na minha vida, agora é um testemunho. Eu tomei algumas decisões na minha vida devido a coisas que eu nem tinha ainda, mas tomei as decisões bem cedo. Eu trabalhava em Novo Hamburgo, trabalhava numa barbearia lá, aí fui para outra barbearia lá perto, quando o lance de barbearia começou a explodir assim. E eu precisei fazer uma escolha. Teve uma época que eu precisei fazer uma escolha. Ou eu me mantinha em Novo Hamburgo, ganhando bem, ganhando um bom salário, muito bom na época, ou eu me mudava para Dois Irmãos, e a Thaís e eu poderíamos assim pensar em termos nosso filho. E eu tomei a decisão de me mudar, irmão. Eu poderia ter tido filho trabalhando em Novo Hamburgo, poderia, mas não veria meu filho crescer. E uma das coisas que eu orei para Jesus, quando a gente estava querendo ter filho, até estava querendo engravidar, enfim, eu orei para Jesus para que, cara, Ele abrisse as portas aqui na cidade, para que eu pudesse botar minha barbearia aqui, porque eu queria ver meu filho crescendo. Era essa a minha intenção. Queria ver meu filho crescendo. E às vezes a gente pede coisas para Deus, a gente se esquece de coisas que a gente pede para Deus. E Deus, Ele vem, Ele nos dá coisas que a gente nem lembrava que pediu. E hoje eu tenho a oportunidade, irmãos. O Elias, ele ia para a FAD, que é a creche aqui, né? Passava o dia todo na FAD, eu pegava ele à noite. Só que hoje, irmãos, agora ele estuda na escola de grande, como ele fala. Estuda na Mateus Green, que é do lado da minha casa. 150 metros da minha casa, a escola. Aí a gente teve a oportunidade de colocar ele no contraturno de manhã, colocamos ele 1 ou 2 semanas, não sei se deu um mês. Acho que não deu um mês. E era desconfortável isso. Era desconfortável para a Thaís, era desconfortável para mim, deixar ele no contraturno e ele pegar o ônibus de meio-dia e ir para a escola. Era desconfortável. E aí me acendeu uma luz assim, do Espírito Santo no meu coração. E eu falei para a Thaís, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele do contraturno, ele fica comigo de manhã. Fica comigo na barbearia de manhã. E aí, irmãos, o Senhor me lembrou que um dia eu pedi para Ele que eu queria ver o meu filho crescendo. E o Senhor, Ele me oportunizou isso, sem que eu nem lembrasse. Eu estou vivendo hoje uma das melhores fases da minha vida, irmão. Meu filho acorda de manhã, a minha barbearia na minha casa. Meu filho acorda de manhã, vai caminhandinho de pijama, com o bico atravessado assim, com a caixa de brinquedo, todo dia de manhã assim. Larga a caixa no chão, abre a porta da barbearia e diz assim, bom dia, papai. Aí me dá um abraço assim. Aí ele senta lá comigo, brinca de Lego, olha uns desenhos, toma o leitinho morno dele, come as bolachas dele. Às vezes ele reina e chora. Às vezes ele não entende que é o ambiente do pai trabalhar, e aí ele quer o pai. Porque ele gosta de ficar sentado no meu colo, pegando no pescoço assim, irmão. Fica pegando no pescoço. Quero o teu pescoço, papai. O Senhor me deu, irmão, exatamente aquilo que eu pedi. Olha que glorioso é isso. Eu ganho a mesma coisa que eu ganhava lá? Não, nem perto. Nem perto. Eu trocaria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu tenho certeza, irmão, que o legado que eu estou construindo na vida do meu filho, lá na frente vai fazer muita diferença. Muita diferença. Porque eu cresci numa casa, irmão, que o meu pai saía para trabalhar de manhã, às 6 horas da manhã, e voltava às 10 da noite para casa. Ele saía antes de eu acordar e ele voltava depois de eu dormir. Isso me fez uma falta. Isso me fez uma falta. Então, irmãos, às vezes tu ora por algo, às vezes tu tem orado por coisas que não está na tua mão ainda. E tu acha que o Senhor não está te ouvindo, irmão.
Ah, mas eu tenho para te dizer que está tudo anotado. Eu tenho para te dizer que está tudo anotado. E não vai ser na velocidade que tu quer, irmão. Não vai ser na velocidade que tu quer, que tu espera. Levou 12 anos esse processo, tá? Levou 12 anos até a Thaís engravidar, até a gente estabelecer o meu trabalho aqui na cidade. Levou 12 anos. Só que hoje eu tenho, e eu tinha até esquecido que tinha pedido. Então creia, irmãos. Não caiu no vazio, tá? Não caiu no vazio. Eu estava falando de honrar nossos compromissos, né? A quem honra, honra. E o Senhor, Ele nos honra. Ele nos honra. No tempo, no modo e com os meios dEle. Porque a vontade minha é boa, perfeita e agradável? Não. A vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Então creia, irmão, tem esperança. Tem esperança. Existe um Senhor que Ele te ouve, que Ele te escuta, que te quer para mais perto. Existe. Ele está te querendo. Ele está te querendo. Amém?